Olá, boa noite para você. O Band Cidade começa agora e você acompanha os destaques da edição dessa noite. Mais um dia de violência, bloqueios, ataques, carros e ônibus incendiados na capital. Homem de 22 anos foi preso pelas polícias civil de Santa Catarina, do Paraná e da Polícia Federal. Ele é suspeito de aliciar cerca de 70 crianças aí pela internet. Vereadora é presa no sul do estado. Como advogada, ela é suspeita de não repassar recursos para pelo menos 12 clientes. E a Secretaria de Saúde informou um novo cronograma de locais para vacinação contra a febre amarela em Florianópolis. O governador Eduardo Pinho Moreira imposta o secretário adjunto da Fazenda. Esses e outros assuntos a partir de agora no Band Cidade. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro de 2018. Já estamos lá. Olá, boa noite para você. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Estamos no ar com mais uma edição do Band Cidade. Começamos com a informação de que um rapaz de 22 anos foi preso pelas polícias civil de Santa Catarina, do estado vizinho Paraná e também apoio da Polícia Federal. É que ele é suspeito de aliciar cerca de 70 crianças na internet. Atenção, pais. Em um dos casos, ele queria encontrar a criança para praticar sexo em troca de sorvete. Boa noite, Moacir. Uma ação conjunta realizada pela Polícia Civil do Paraná e Santa Catarina, com o núcleo da Polícia Federal de Brasília especializada em crimes cibernéticos, cumpriu na manhã desta terça. O fato começou quando uma mãe descobriu em Pato Branco, no Paraná, que seu filho de 10 anos era aliciado e trocava fotos e vídeos pornográficos com uma suposta mulher do Facebook. Diante dos fatos, iniciou-se as investigações, onde foi constatado que o pedófilo teria inclusive marcado um encontro com o menino em Pato Branco com fins sexuais em troca de um sorvete. EWE, de 22 anos, foi identificado e preso. Em uma rápida análise em seu computador, os policiais já conseguiram identificar cerca de 70 vítimas do rapaz no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Nordeste do país. Todas as vítimas com idades entre 9 e 12 anos. Todo cuidado com os filhos que usam perfis das redes sociais é necessário e qualquer fato como este deve ser informado à delegacia mais próxima. Voltamos ao estúdio. Obrigado ao repórter Genaro Stefanski com os detalhes desta prisão que aconteceu no oeste do estado. E atenção, porque na tarde de hoje houve troca de tiros, barricadas na região do Saco Grande, em Florianópolis. Veja as imagens. Segundo a polícia, os criminosos também colocaram fogo em 2 veículos. Também há registro de troca de tiros entre os grupos rivais. E agora há pouco nós recebemos imagens da Vila União, no norte da ilha. Atenção, porque nós recebemos imagens porque lá os bandidos colocaram fogo em um ônibus. Veja as imagens que nós recebemos há poucos instantes. O ônibus em chamas, veículo 1499, fazia a linha 260, Cachoeira do Bom Jesus, quando foi invadido aí por 5 criminosos que destruíram o coletivo. Em função desse fato, a circulação de ônibus na região só será normalizada após a retomada da segurança no local. Enquanto isso, o trajeto será cumprido até o trevo da Cachoeira. O caso aconteceu 8 meses depois que outro ônibus foi completamente destruído da mesma forma pelo fogo aí na região. Temos um outro vídeo. Olha só as imagens desse outro vídeo que mostram o incêndio agora há pouco. Isso é de hoje à tarde. Incêndio Vila União, norte da ilha. 5 bandidos colocaram fogo no ônibus. Nenhum passageiro ficou ferido. As linhas para a Vila União estão suspensas até que a segurança no local seja reestabelecida. Daqui a pouco a gente terá mais informações sobre os ataques que aconteceram aqui na capital. Enquanto isso, a vereadora Maria Ondina Pellegrini, do PP, o Partido Progressista, foi presa preventivamente em Meleiro, no sul catarinense, após a sessão da Câmara de Vereadores na noite de ontem. A advogada, ela e o escritório de advocacia de sua propriedade são suspeitos de não repassar recursos integralmente a pelo menos 12 clientes. Maria Ondina foi encaminhada para o presídio de Tubarão, onde deve permanecer por tempo indeterminado.
A Polícia Civil pediu a prisão preventiva da vereadora porque ela estava dificultando as investigações, que acontecem desde abril de 2017. E o sargento Delamar Raul de Moraes fazia manutenção do telhado do Corpo de Bombeiros no quartel de Tijucas, aqui na Grande Florianópolis, quando sofreu uma queda. O profissional chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Ele caiu de uma altura de cerca de 6 metros. Uma notícia triste para o Corpo de Bombeiros. E um jovem de 19 anos precisou ser resgatado pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem, após ser picado por uma víbora venenosa, isso na costeira do Ribeirão, na região sul de Florianópolis. Ele estava com o tio limpando um terreno de uma trilha próxima à Cachoeira da Servidão, quando ocorreu aí um incidente. O animal é da espécie jararacuçu, ou seja, da espécie venenosa. Segundo os bombeiros, ele foi medicado e encaminhado ao hospital universitário. Tomou posse hoje pela manhã o novo secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Alceu de Oliveira Pinto Júnior. Duas palavras definem a cerimônia de posse dos novos delegado-geral da Polícia Civil e secretário de Segurança do Estado. Prestígio e entusiasmo são essas palavras. Prestígio constatado no número de autoridades e servidores presentes dentro e inclusive fora do auditório da sede da pasta. E entusiasmo, essa palavra foi observada durante os discursos de Marcos Ghisoni Júnior, novo delegado-geral, e do professor Alceu de Oliveira Pinto Júnior, o novo secretário de Segurança. O governador do estado, logicamente, esteve presente e destacou o uso da tecnologia no combate ao crime. Nós queremos a renovação da energia, de novos programas, novas tecnologias que possam ser usadas nesse circulação. Usar a tecnologia como isso, para novos tecnologias, tecnologia moderna. Então nós temos que usar isso em prol da segurança e da prevenção da criminalidade. E o uso de recursos tecnológicos no combate ao crime é a mesma linha de pensamento e que pretende colocar em ação do diretor-geral da Polícia Civil. A utilização de ferramentas tecnológicas para que a gente possa ter o pleno domínio das ações e os passos dessas organizações criminosas. Quando eu falo em tecnologia, não é um artefato somente, existem outras metodologias. Hoje em dia, as pessoas têm o hábito de, nas mídias sociais, compartilhar quase tudo que fazem. Já o novo secretário revelou ter definidas as metas para a segurança pública do Estado, elaboradas para serem colocadas em ação num curto, médio e também longo prazo. Num primeiro momento, será dada prioridade para as áreas mapeadas como as mais vulneráveis para a ação dos criminosos. Tem alguns cenários que estão sendo mapeados de curto prazo, principalmente com áreas vermelhas em regiões mais densamente populosas, regiões maiores de Santa Catarina, que precisam de algum tipo de intervenção imediata. Seja tipo de intervenção com o pessoal, seja tipo de intervenção com inteligência. E outras regiões precisam de intervenção para manutenção da paz social que já existe. Tudo isso será interligado. Olha, o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro parece uma realidade distante de nós, né? Mas se continuarmos assistindo essa escalada incontrolável da segurança aqui em Santa Catarina, daqui a pouco será necessário por aqui também o apoio da Força Nacional. O secretário de Segurança terá esse desafio. E no momento em que se aperta o cerco aos traficantes lá no Rio, eles migram, eles saem de lá e vão para outras regiões vulneráveis. E Santa Catarina está virando parque de diversões dessas facções criminosas. Ou nós cortamos o mal pela raiz, ou vamos sofrer as consequências. Aliás, já estamos sofrendo as consequências, como os ataques que aconteceram hoje a ônibus, carros, barricadas, essa briga, essa guerra do tráfico em que a população está no meio. E ponto final. A seguir, o governador Eduardo Pinho Moreira empossa o novo secretário adjunto da Fazenda. Os detalhes da posse já depois do intervalo, agora às 6h59, a gente já volta. Horário oficial do Brasil, agora 7 da noite, 3 minutos. O Band Cidade está de volta.
E para falar que continua a troca de secretários no governo de Eduardo Pinho Moreira. Hoje à tarde, Paulo Eli assumiu a Secretaria de Estado da Fazenda. Deixar as contas em dia. Essa é a prioridade de Paulo Eli, o novo secretário de Estado da Fazenda. Segundo ele, o balanço não é positivo devido à recessão econômica, inclusive com a diminuição na arrecadação. Mesmo assim, além de tentar resolver essa questão, o secretário pensa à frente e fala em plantar sementes para as futuras administrações. Em 2018 a gente quer plantar muitas sementes, com programas de incentivo para as empresas investam, gere emprego, renda, para que no futuro tenha mais arrecadação e que a gente não passe por esse problema novamente. Com 41 anos de experiência na administração pública e 34 deles dedicados exclusivamente à Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli assume como novo secretário de Estado da Fazenda. Um dos grandes desafios é manter o que foi dito pelo novo governador Eduardo Pinho Moreira, o repasse de 14% da arrecadação exclusivamente para a saúde. É um desafio, mas é uma determinação. Ele vai fazer a liberação dos 14% como vai para os poderes. Ele vai separar os 14% da saúde, é necessário, nós precisamos melhorar a qualidade do atendimento, temos que ter controle no gasto, temos que ter rigor absoluto, mas é claro que recursos para fazer o atendimento, não do pagamento da dívida. Essa é outra história. Isso nós temos que segregar, discutir como vão fazer, mas o dia a dia da saúde tem que ser pago. A dívida da saúde entra nesses 14%, ela vai ser equacionada com esses 14%, só que num ano a gente não consegue pagar a dívida, porque a dívida ela é uma dívida muito grande, é praticamente 1/3 do que a saúde vai receber, então ela não consegue com os 14% pagar o do ano e a dívida, então nós temos que fazer um sistema de parcelamento dos fornecedores para colocar em dia essas contas e que o serviço não seja afetado com isso, né? O governo estadual tem falado que a dívida, que atualmente ultrapassa R$1 bilhão, vai ser segregada, ou seja, redistribuída, e com isso vai ficar em torno de R$700 milhões para o Estado. Com essa e outras questões complexas à frente da pasta, o novo secretário de Estado da Fazenda, apesar do mandato curto de 10 meses, precisa de tempo para analisar o contexto atual das contas. Esse vai ser seu primeiro passo. Tomar ciência do que está acontecendo. Basicamente, os relatórios fiscais de 2017, as contas do Estado pioraram muito em função de que a receita, ela, apesar de ter crescido um pouquinho em 2017, a despesa cresceu mais. Então está um descompasso. Então a gente espera que em 2018 a receita ela cresça mais um pouquinho e a despesa fique estabilizada, aí essa diferença a gente use para pagar as dívidas. Informação que acaba de chegar de que o ex-deputado federal por Santa Catarina, João Pisolatti, foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual, assumindo o risco de matar, e embriaguez ao volante. Alcoolizado, ele provocou um acidente no dia 20 de dezembro do ano passado, na SC 421, em Blumenau, no Vale do Itajaí, deixando um jovem gravemente ferido. Se for aceita a denúncia, ele poderá ir a júri popular. A Organização Mundial da Saúde divulgou um novo documento com orientações sobre os partos. As novas diretrizes podem ajudar o Brasil a diminuir o grande número de cesáreas. O Davi nasceu ontem em um parto normal, como a mãe tinha imaginado. Foi difícil, mas eu fui até o fim com a decisão de parto normal. E a equipe médica te apoiou? Muito, o tempo todo. A Carla também queria parto natural, mas não foi possível. Eu já tinha passado das 40 semanas, aí pediram para mim vir ao hospital para induzir o parto. Aí a gente tentou de todas as formas e não deu certo, não evoluiu. Aí a gente resolveu fazer a cesárea. Você ficou triste? Não fiquei triste. Foi um alívio, porque eu estava sofrendo bastante. O respeito ao ritmo particular de cada nascimento é uma das orientações do novo guia da Organização Mundial da Saúde sobre partos. A OMS eliminou o padrão de dilatação do colo do útero de 1 centímetro por hora. Isso pode variar. E reforça que o corte na área genital para ampliar o canal não deve ser rotina. É importante informar a gestante que o trabalho do primeiro parto dura em média 12 horas, os seguintes 10 horas. A mulher também tem o direito de decidir a posição mais confortável, de escolher um acompanhante e deve ser ouvida sobre a intensidade da dor que está sentindo.
Mais da metade dos partos realizados no Brasil são cesáreas. A nossa taxa é 3 vezes maior do que a média mundial. Com as novas diretrizes da OMS, a ideia é evitar as cirurgias e intervenções médicas desnecessárias e estimular o diálogo constante das mães com as equipes de saúde. A operação cesariana é uma alternativa, felizmente hoje, muito segura, mas ainda assim implicando mais riscos, tanto para a mãe como para a criança. Se houver chance de optar e não há problema que impeça, é melhor optar pela via natural. Entre os motivos mais comuns para a indicação de cesárea estão a falta de dilatação e a posição do bebê, que pode impedir o parto natural. Na primeira gestação, a Amanda fez cesariana por recomendação médica. Agora o segundo filho está a caminho e o que ela quer é que dê tudo certo de novo. Que venha como tiver que vir, né? A princípio normal, se não der cesárea. Olha, estamos recebendo aqui pelas nossas redes sociais reclamação dos pacientes do Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. Desde as 7 horas da manhã, a pessoa aguardando atendimento e ninguém é atendido porque não há médico. Essa informação que chega do Hospital Regional de São José. Foram informados os pacientes que só a partir das 8 horas da noite é que começarão os atendimentos. Que absurdo! E olha só, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, agora há pouco se pronunciou sobre os ataques em Florianópolis. Nós temos aí o áudio com o prefeito. Vamos ver o prefeito Jean Loureiro. Quero prestar informações a todos de Florianópolis que vêm acompanhando as ações que aconteceram nas últimas horas, especialmente carros queimados e um ônibus que foi queimado. Isso é uma retaliação de operações que tiveram sucesso da Polícia Militar no combate a criminosos, prisão de armas, desde o dia de ontem. A Polícia Militar e a estrutura da Secretaria, no qual eu já contatei tanto o secretário quanto o comandante-geral, estão todos nas ruas para uma pronta resposta e, obviamente, que vão manter firme nas ações de combate à criminalidade de Florianópolis. Quero prestar informações a todos... Está aí o áudio do prefeito Jean Loureiro, agora há pouco, sobre os ataques em Florianópolis, um ônibus queimado, também 2 veículos, e além do Saco Grande, que nós registramos também as barricadas que lá foram colocadas. A seguir tem mais notícias, fique com a gente aqui no Band Cidade, aqui você não perde nada. Nós já voltamos. Daqui a pouco tem o Jornal da Band, as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma delas, STJ substitui prisão de Wesley Batista por medidas cautelares. É já colado aqui no Band Cidade. Alternativa sustentável. O Brasil deve dobrar nos próximos anos a capacidade instalada de energia eólica, que é a energia limpa e muito mais barata. O campo, que antes só era usado para agropecuária, agora abriga 25 torres com mais de 100 metros de altura cada. Este parque eólico da região metropolitana de Porto Alegre é um dos mais novos do país. Em pleno funcionamento, ele pode garantir energia elétrica para mais de 300 mil pessoas. O seu José ganha R$4.000 por mês com o aluguel das suas terras para a instalação das torres e ainda pode manter o cultivo de arroz. Ver um projeto dessa natureza na minha terra é um orgulho, não resta dúvida. Produzir alguma coisa tão necessária e limpa, isso é muito bom. Empreendimentos como este ajudaram o Brasil a subir no ranking mundial de geração de energia eólica. Passamos de 9º para 8º lugar, superando o Canadá. A maior parte do abastecimento vem da região Nordeste, que conta com 412 parques eólicos. O Sul tem 95 unidades, a maioria no Rio Grande do Sul. No Sudeste tem apenas um parque eólico, no Rio de Janeiro. O Brasil tem, principalmente no seu litoral, ele tem uma quantidade de vento muito boa, né? Um vento constante que é bem próprio para a energia eólica. O rendimento do nosso sistema eólico ele é muito superior à média global. Antes de escolher o local do parque eólico, técnicos fazem testes para saber onde tem mais vento. Tendo essa medição mínima de 3 anos, a gente consegue fazer os estudos para viabilizar todo o projeto, a operação, todo o sistema.
Dentro de um parque eólico, quanto mais forte e constante for o vento, maior é a geração de energia. Mas claro, sem exageros. Durante uma tempestade, por exemplo, se as rajadas passam de 90 km por hora, as máquinas acionam um sistema de segurança. As hélices mudam de ângulo para diminuir o impacto e param de girar, para evitar danos às turbinas e até mesmo um possível tombamento das torres. O giro das pás produz uma força mecânica que é transformada em energia elétrica, que passa por essa subestação e depois chega até a casa das pessoas por meio de redes de alta tensão. Hoje, cerca de 18 milhões de residências no país utilizam energia produzida a partir da força do vento. As hidrelétricas respondem por mais de 60% da capacidade instalada de geração no Brasil. As usinas térmicas podem oferecer até 27%. As eólicas garantem cerca de 8%, enquanto a energia solar menos de 1%. Para os próximos 6 anos, a previsão é ampliar a capacidade instalada de parques eólicos em quase 50%. Ela é uma energia mais barata, então sendo mais barata para a produção, mais barato na conta do consumidor. Então é importante se incentivar. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a partir dessa semana fica estabelecido um novo cronograma de locais para vacinação da febre amarela em Florianópolis. Lucas Miranda. Dos 49 centros de saúde da capital, apenas 15 continuarão com a vacina contra a febre amarela. Nos demais, não haverá mais vacinação. Por isso, você que vai para alguma área de risco, precisa comparecer com a sua caderneta de vacinação para as seguintes áreas: Campeche, Costeira, Carianos, Lagoa da Conceição, Coqueiros, Estreito, Ingleses, Saco Grande, Canasvieiras, Santinho, Santo Antônio, Centro, Trindade, Córrego Grande e Itacurubi. A reorganização aconteceu pela falta de estoque nos outros postos. Por isso, é importante você saber também que quem já se vacinou não precisa mais se vacinar. Uma dose é suficiente para toda a vida. E você que precisa se vacinar, compareça a um desses postos nos horários das 8 ao meio-dia ou então da 1h da tarde até as 5 da tarde. Para terminar o Band Cidade de hoje, depois de tanta notícia ruim, aos 28 anos, a caminhoneira Aline Euriques de Tubarão, no sul catarinense, faz sucesso nas redes sociais. É que ela compartilha fotos da rotina nas estradas. E a gente vai ver agora essas fotos aí. Um ramo que costuma ser dominado pelos homens. A jovem soma mais de 56 mil seguidores. Com essas imagens, a gente deixa você no Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã, às 10 para 7.